Gravando. Bom dia pela segunda vez. Então, agora eu pedi a todo mundo para botar os microfones no mudo e voltar. Então, aqui é a parte 2 da nossa aula, tema inovação. Deixa eu só achar onde é que está a apresentação. Aqui. Não. Eu fiz F5. Vamos jogar na tela, share screen, ok. Apresentação. Share. Muito bem. Então, nós estávamos... Vou botar o meu reloginho aqui. Restaurar e iniciar. Muito bem. Então, vamos lá. 30 minutos para encerrar isso aqui e voltar para... Então, já vou antecipar, minha proposta é que a gente volte na hora que cair, a gente volta para o Jets, que vai ser discussão entre nós, eu não vou gravar, então aí a gente conversa sem problema, ok? Então, caindo aqui, voltamos para o Encontro Fácil FMG, Microeconomia Revolucionária. Então, eu tinha acabado, né, então, parte 2, acabar de apresentar os temas principais, né, do capítulo 2, né, do Teoria de Desenvolvimento Econômico, e passo, então, para o próximo passo de elaboração do Schumpeter, que é, talvez, a maior obra, é uma obra em 2 volumes, né, quer dizer, intitulada Business Cycles, que é de 1939. Não é tão microeconômica, né? Enfim, ele está exatamente discutindo a inovação e a dinâmica de longo prazo no sistema capitalista, né? Quer dizer, é um momento, é uma obra que ele, talvez seja a que ele pessoalmente considere a mais importante, né? Quer dizer, das coisas que ele fez, aparentemente. Vocês notem que tem uma lacuna, né, entre 1911 e 1939, né? Quer dizer, são 28 anos, né? A vida do Schumpeter foi muito intensa nesse período, né? Quer dizer, inclusive porque ele foi, né, quer dizer, na biografia dele, ele atuou como banqueiro, parece que de uma forma muito pouco bem sucedida, e foi um cara que participou de 2 governos sociais-democratas, né, sendo um conservador, que é uma ironia, né, que é na Alemanha e na Áustria, né, na República de Weimar e depois na Áustria, e aí vai emigrar para os Estados Unidos em 1933 e de 33 para diante ele vai estar na Universidade de Harvard, né, que é e aí tem a fase, né, então esse livro né, tem algo aí na biografia que pode ser, né, pensado. Então ele está, né, colocando, né, a dinâmica, a inovação no centro da dinâmica de longo prazo. Aqui ele vai aprofundar, né, como eu comentei no Teoria do Desenvolvimento Econômico, ele lá, né, falava, né, o livro vai terminar discutindo ciclos, né, e ele vai fazer uma articulação. O que é que define a dinâmica cíclica da economia? A inovação, né, ele faz todo um raciocínio sobre, né, momentos onde a inovação é intensa, porque a inovação não entra na economia de forma contínua, né, ela entra de forma descontínua. Então, nos momentos que há muita inovação sendo introduzida, o ciclo tem, né, uma fase de expansão. Na hora que se esgota, né, se esgotam os efeitos econômicos, né, da introdução e da inovação, da imitação, a economia vai para um momento de recessão, depressão, etc. Então, a associação entre a dinâmica cíclica e o comportamento descontínuo da inovação está presente lá na obra de 1911. Aqui, em 1939, ele vai aprofundar essa articulação e, em particular, vai quase que apresentar um outro tipo de diferenciação das inovações e vai mencionar o papel das inovações radicais, né? Quer dizer, são inovações importantes, inovações, né?
que tem um efeito sobre a economia muito mais importante do que inovações mais comuns, né, digamos assim. E ele vai associar essa inovação, né, quer dizer, então o que são essas inovações radicais? É a mecanização da indústria têxtil, invenção da máquina a vapor, invenção da aplicação industrial da química, eletricidade, está escrevendo em 39, né, então novas técnicas, né, de produção de aço, né, ele vai associar essas inovações ao que ele vai chamar o ciclo de Kondratiev, né? Então, aqui merece uma parada, porque Kondratiev é um economista que eu tenho na mais elevada conta, né? Que o Schumpeter tem um papel nisso, porque foi o autor que popularizou a obra do Kondratiev. Kondratiev é um autor, um economista russo, que dirigiu e fundou o Instituto de Conjuntura em Moscou. No período pós a chegada dos bolcheviques ao poder, né? O Instituto é fundado no início da década de 20 e o Instituto será fechado com a ascensão do Stalin, né? E o Kondratiev pessoalmente será vítima do stalinismo, sendo preso e fuzilado por esse criminoso chamado Stalin, né? Então, o Kondratiev é um teórico muito criativo, muito interessante, né? Ele vai ter uma sacada, né? Que o Schumpeter vai pegar, que ele vai perceber, né, que a economia capitalista global, né, quer dizer, o Kondratiev era muito preocupado com questões de conjuntura, né, inclusive vai ter um grande diálogo, né, entre o Instituto de Conjuntura de Moscou e o que veio a ser o National Bureau of Economic Research, né, quer dizer, o NBER, que existe até hoje, né, com um diálogo com o Mitchell, que era um economista americano que está na fundação desse Instituto de Conjuntura dos Estados Unidos, né? Então, o Kondratiev, a sacada do Kondratiev, então, que era assim, um excelente estatístico também, né? E contratou excelentes estatísticos para o Instituto de Conjuntura, aí tem toda uma história, né? Ele vai ter uma relação, por exemplo, com um personagem que é bem conhecido para quem estudou economia, que é o Slutsky, né? O Slutsky foi contratado sob a direção do Kondratiev para o Instituto de Conjuntura de Moscou. Mas o Slutsky sobreviveu ao Stalin, mas também parou de discutir economia, ficou, né, garantia a sobrevivência, né, foi discutir, né, estatística, matemática mais pura, etc, etc. E então, tem um capítulo importante, né, não subestimo nada disso. Então, o Kondratiev, com esses estudos estatísticos, ele sacou que tinha um ciclo que durava mais ou menos 50 anos, né? Estão estudando séries de preços, né? Enfim, várias séries que estavam disponíveis naquele momento. E aí sugeriu que existia, então, que ele chamou de ciclo longo, né, na economia, e que na raiz do ciclo, né, estavam um conjunto de fenômenos, né, entre os quais mudanças tecnológicas importantes, né? Então, o Kondratiev já traz essa ideia, né, por trás do ciclo de longo prazo, você tem uma inovação radical, né? O Kondratiev. O que o Schumpeter vai fazer? Ele vai sistematizar isso, né? Homenageia o Kondratiev, né? Chamando esse ciclo, né, dando o nome dele para esse ciclo, né? Nesse momento, o destino do Kondratiev não estava muito claro, né? O que tinha acontecido com ele, né? Então, acho que se sabia da prisão dele, mas, né, o fuzilamento, né, o assassinato, etc., pelo totalitarismo stalinista não estava claro, então era uma forma até de tentar, né, garantir a sobrevivência do Kondratiev, né? Bom, mas então o Schumpeter
eu acho que é um dos grandes méritos desse livro, é exatamente ter trazido, né, popularizado na elaboração do Kondratiev. E o Schumpeter vai um pouco adiante, nos interessa, né, aqui, porque ele vai fazer várias homenagens e falar, na verdade, os ciclos têm, a economia capitalista tem ciclos de diferentes durações, né, então tem ciclos de todo tipo. E ele falou, vou escolher 3 aqui, né, por razões, podia ser mais, né, e homenageia 3 autores, né, o Keating, que vai discutir um ciclo que dura curto, de 2 a 3 anos, né, que é o Juglar, Clement Juglar, que vai discutir o ciclo de 10 anos, e o Kondratiev, que discute os ciclos de 50 anos. Né, que é então, ele faz uma superposição, sugerindo que inovações de pequeno impacto estão na raiz de ciclos mais curtos. Inovações de impacto médio, ciclos, né, intermediários. Inovações radicais, ciclos longos. Né? Um pouco essa ideia do Schumpeter, que é interessante, né? Que dá uma discussão. Né? A gente pode fazer um curso só sobre isso, né? Que eu em particular, né, é um tema que eu gosto de estudar, etc. E, finalmente, o Schumpeter sugere, né, algo muito interessante, que que a economia funciona com essa superposição de diferentes ciclos. Né? Então, o tempo inteiro você tem essas, no esquema dele, no Business Cycle, essas 3 dinâmicas que vão se superpondo e então o ciclo tem é o resultado dessa superposição. Uma boa sacada, né? Quer dizer, talvez, né? Quer dizer, então ele tem o mérito, né, de aprofundar. Então, para esta aula, né, eu estou fazendo essa passagem pelo Business Cycles porque o Schumpeter está articulando, né, diferentes inovações com diferentes impactos na economia. Para falar, né, voltando àquela palavrinha que eu usei na introdução, né, a perturbação causada pelas inovações tem dimensão correlacionada à radicalidade da inovação. Né? Então, os vários ciclos, né, que são resultado disso, etc. etc. Né? Só para, né, uma nota histórica, o Schumpeter, nesse ponto, fala assim, já existiram 3 ciclos longos. Né? Então, ele está discutindo em 1939, né, início da Segunda Guerra Mundial. Então, ele, né, descreve o ciclo da mecanização da indústria têxtil, o ciclo, né, da máquina a vapor e o ciclo do aço, eletricidade, etc., que começou no início do século XX. Né? Então, ele estava ali. A gente vai ver que a Segunda Guerra, o final dela vai estar associado ao início de uma quarta, né, quarta onda longa. Né? Então, ele também tem um elemento histórico importante, etc. etc. Bom, e, finalmente, o último texto que eu quero comentar é o Capitalismo, o livro, né? Capitalismo, Socialismo e Democracia, que é de 1942. É um livro, digamos assim, a estrutura do livro é interessantíssimo, porque é um livro ambicioso, né? Quer dizer, só pelo, né? Aqui quem está vendo ali a telinha, né? Que é Capitalismo, Socialismo e Democracia, é um livro dividido em... A estrutura do livro dá um pouco a ideia, né? A parte 1, ele faz um balanço da contribuição do Marx, então é um ajuste dele com o Marx. A parte 2 tem uma pequena pergunta, que é: pode o capitalismo sobreviver? Interrogação. E ele vai responder que não. Né? Isso é importante para... A parte 3, pode o socialismo funcionar? Ele vai responder que sim. E depois uma discussão na parte 4 sobre socialismo e democracia. E a parte 5, um estudo histórico sobre os partidos socialistas. Então, eu sou casado com uma cientista política, então ela também usa muito esse livro. Então, eu uso as partes 1, 2 e 3, e ela usa a parte 4 para frente. Né? Porque o Schumpeter vai ser autor de uma... Né, o pessoal da ciência política vai dizer uma teoria elitista da democracia, né, que começa todo um conjunto de discussões sobre o que é democracia, etc.
entre os cientistas políticos, que estão aqui só para dizer o impacto dessa obra, que vai para além da economia, etc. Mas eu estou querendo, dentro disso tudo, óbvio que eu recomendo a leitura, né, do conjunto do livro, né, é um livro que irritava profundamente o Hayek, né, que é austríaco como Schumpeter, né, tem uma nota, né, do Schumpeter, né, uma referência ao Hayek, né, que não é muito positiva, né, o Hayek depois reclama do Schumpeter num texto que nós vamos estudar, né, adiante, né, mas fica o registro aí. Agora, o que eu quero olhar mesmo é um capítulo, né, é o capítulo 7, né, intitulado O Processo de Destruição Criadora. Quem for fazer resenha desse livro, se fizer só resenha do capítulo 7, para mim está suficiente, né, é uma coisa bem feita. É um capítulo sintético, né, e o que eu vou, então, basicamente, e importante para o resto do curso, né, porque ele vai abrir não só a discussão de inovação, mas vai ser uma abertura para a discussão de estrutura de mercado, etc, etc. Então, o que é o capítulo, né, então, ele começa criticando o paradigma da competição perfeita, né? Então, quem estudou economia, né, criticando o que a gente estuda em micro 1, né? Quem não estudou, né, basicamente criticando a ideia do equilíbrio e o equilíbrio em torno, né, de um mundo cheio de, né, a maior eficiência que uma economia pode ter é uma economia onde você tem uma multidão de pequenas empresas, todas elas, né, definido com um tamanho ótimo definido, né, pelo esquema do equilíbrio, né, e todo mundo tomando preço, né, e reagindo, né, as ações gerais, né, de um mercado em equilíbrio. Então, ele questiona isso e fala, não, ele está escrevendo em 42, já é um momento onde, né, existem grandes empresas, né, nós estamos aqui, nós vamos estudar isso na teoria da firma, né, o livro que nós vamos estudar, né, um dos livros que nós vamos estudar na teoria da firma é o livro do Chandler, que está discutindo a grande empresa nos Estados Unidos, e o livro dele termina em 1920. Né? Já temos lá a General Motors, a Ford, a IBM, né? Um conjunto de grandes empresas que até muitas delas existem até hoje. Então, o Schumpeter está escrevendo nesse momento, né? Nesse contexto. Né? Então, notem que o empresário esteve, né, como estrela no livro de 1911, e a estrela, né, no livro de 1942 são as grandes empresas com laboratório de pesquisa e desenvolvimento, né, que vão ter a capacidade de, olha o último ponto que eu estou pondo aqui, de rotinizar a inovação. Né? Então, que dá um nó na elaboração do Schumpeter, porque inovação era função do empresário, agora a grande empresa rotinizou o empresário, rotinizou a inovação. Qual a função do empresário? Então, aí no resto do livro ele vai discutir as implicações políticas disso e por isso que ele acha que o capitalismo ia desaparecer. Mas isso é outra discussão e para outra disciplina, mas fica anotado aqui. A estrela são as grandes empresas. Né? Então, o jeito, né, ele começa, né, questionando, né, fala assim, mas nós estamos aqui, cheio de oligopólio, a estrutura de mercado não é mais a competição perfeita, é a estrutura oligopolista. Vamos aguardar o nosso tema, parte Fundamentos, Teoria da Firma, Multinacional, parte 4 do nosso curso, né, estrutura de mercado, para a gente discutir como que a gente mede, avalia isso. Né, então, nós estamos no oligopólio, diz o Schumpeter, e a economia está crescendo, né, fantasticamente. Então, essa ideia de que o paradigma de eficiência é a competição perfeita tem que ser questionado. E aí, apresenta o ponto dele. Então, começa associando o capitalismo a processos evolucionários. Então, aí, eis o nome do nosso curso, né? Microeconomia evolucionária. Tem uma raiz neste capítulo, né? Toda, né, a elaboração neo-schumpeteriana. Vai falar de um outro jeito, né? Sumarizar numa frase, né, toda a discussão que ele fez antes. O impulso fundamental, né, para esse processo evolucionário é a inovação, e aí menciona os 5 tipos de inovação que ele comentou, né, no
no teoria do desenvolvimento econômico, mas vai adiante, né, quer dizer, apresentando uma dinâmica, né, que aí vem a ideia, né, que o sistema tem mutação industrial todo o tempo, né? São mutações que são, usando uma palavra que nós economistas gostamos, são endógenas, né? Quer dizer, tem uma lógica que é de dentro do sistema, e são mutações que, botei a citação, incessantemente revolucionam a estrutura econômica de dentro, por dentro, né? Quer dizer, incessantemente destruindo as estruturas velhas e incessantemente criando novas estruturas. Então, aqui é a ideia do destruição criadora. Isso eu acho que é essencial para, né, todo o tempo surge, né, apareceu um trator, vai alterar completamente a estrutura do emprego no setor agrícola. Né? Quer dizer, apareceu um robô, né, vai alterar completamente, né, quer dizer, a produção na indústria afetada, etc, etc. Evidente que ao aparecer um novo, né, então, só um parênteses aqui, e isso eu acho que é muito importante. Muitas vezes o pessoal olha para a tecnologia só olhando para o lado do emprego que ela destrói, né? Quer dizer, não vê o lado do que ela cria, né? Então, é muito importante raciocinar com essa dialética, né? Quer dizer, da tecnologia cria e destrói, processo de destruição criadora, né? Quer dizer, eu diria, primeiro cria e depois destrói, né? Porque tem que primeiro entrar um robô, para depois poder deslocar empregos. E aí uma outra questão, o que faz com o emprego? Eu diria, a culpa não é da tecnologia, a culpa é da opção que a sociedade toma. Mas isso é uma outra conversa, né? Quer dizer, há muitas possibilidades, né? Quer dizer, ao invés de demitir não sei quanto, você pode reduzir a jornada de trabalho de todo mundo. Então, fica para uma conversa de implicações, né, quer dizer, econômicas e sociais de novas tecnologias que vai além do nosso interesse imediato, embora seja um tema profundamente importante. Bom, então, aqui está essa definição, então, o incessantemente. Então, aqui me permita, né, dizer que tem uma questão teórica profunda aqui, que é, possivelmente, nesse ponto, o Schumpeter está abrindo mão da ideia de equilíbrio, que sofre o desequilíbrio, tem um novo equilíbrio, porque apareceu a palavra incessante, né? Incessantemente revoluciona, incessantemente destrói estruturas antigas, incessantemente cria novas. Não tem pausa para a economia equilibrar e seguir. Então, tem precisamos de um outro arcabouço teórico que não o equilíbrio. Quando a gente leva inovação, né? Quer dizer, coloca a inovação como um ponto central, né? Quer dizer, na avaliação. Muito bem. Então, aqui, né, quer dizer, o ponto essencial, então, desse capítulo. E depois o Schumpeter continua, né, quer dizer, fazendo, né, quer dizer, nesse pequeno texto, um comentário sobre oligopólio, quer dizer, uma estrutura de mercado nova. Né, quer dizer, oligopólio são poucas empresas grandes que impõem a dinâmica. Né, quer dizer, depois nós vamos voltar a esse texto, nós vamos revisitar o texto, esse capítulo 7, quando a gente estiver discutindo o que é o mercado, no ponto sobre o mercado. E o mercado vai aparecer como um mecanismo de seleção, né? Schumpeter, nesse capítulo. Então, é um mecanismo que seleciona a inovação que vai ser bem sucedida, então articulando com o nosso, né, a discussão do livro, né, na primeira parte desse vídeo, né, dessa aula. E o mercado seleciona criando assimetrias, né? Porque a empresa que é bem-sucedida, ela vai deslocar empresas mal-sucedidas. Então, a parcela de mercado que resta para a empresa bem-sucedida é maior, né? Então, ela vai obtendo parcelas crescentes de mercado, o que vai ampliar a concentração de mercado, o que vai criar constantemente assimetria, oligopólios, etc, etc. A fonte do poder do oligopólio, o Schumpeter dirá, é a capacidade inovativa, né? Essa capacidade, né? E é uma capacidade, né? E aí ele entra, né? Com algo que nós vamos ter que voltar na discussão
de oligopólio, de novo, né? Quer dizer, é uma visão de competição que vai além da competição só pensando em preço, porque naquele momento o Schumpeter está acrescentando coisas como a qualidade, o esforço de venda, que vai estar associado à propaganda, marketing, né? Quer dizer, a própria inovação, são elementos importantes que vão dar vantagens competitivas. O termo não é do Schumpeter, mas tem uma inspiração schumpeteriana, né? Quer dizer, então, tem várias fontes dessas vantagens competitivas. E mais, ele vai dizer que o mercado, né, e a competição é o elemento que disciplina as empresas. Né? Então, recebi o aviso que nós temos mais 10 minutos. Tranquilo, esse eu domino bem. E, então, a competição disciplina. É um pouco o desdobramento daquela visão que o monopólio é temporário, né, para pensar a competição. Pobre da empresa que achar que tem monopólio eterno. Ela vai ser destruída, né? Porque alguém vai inovar e vai... Né? Então, ela sabendo disso, né? Ela atua, né? Consciente que o monopólio não é eterno. Né? Então, é uma fonte de... Um professor nosso, né, professor meu e da Márcia, né, o professor Mário Poças, né, cujos livros são muito interessantes e devem ser lidos, né, ele vai chamar muita atenção para esse elemento e vai até criar um conceito, né, a ideia de pressão competitiva. Né, o mercado é uma instituição que pressiona, né, as empresas existentes, né, para sempre lembrando-as que o monopólio não é eterno. Né? Então, o Schumpeter vai dizer a ideia de que o mercado disciplina, né? Quer dizer, antes de atacar. Então, portanto, mesmo uma empresa monopolista, ela é disciplinada pelo mercado. Né? Quer dizer, e depois vai ter toda uma discussão sobre, né, desdobramentos, né, de evoluções da teoria microeconômica em função, né, dessa sacada, né, do Schumpeter. E, finalmente, o Schumpeter vai chamar a atenção que a competição não é só com quem está no mercado competindo com você. Né? Existe o que ele chamou de competição potencial. Quer dizer, empresas podem entrar no mercado. Né? Então, é uma frase que vai abrir uma linha nova de pesquisa em economia que nós vamos estudar, né? Que é a ideia de barreira à entrada, a ideia de, né, uma fila de novas empresas que pode entrar no mercado de trabalho. É uma coisa aberta por um teórico que nós vamos estudar no ponto 4, o Bain. E, se não me engano, o Bain, B-A-I-N, foi aluno do Schumpeter em Harvard. Né? Então, talvez ele pegou essa sacada e vai desenvolver, né, uma discussão importantíssima de barreiras à entrada. Né? Então, enfim, essa obra, né, ela então vai permitir, né, é uma visão de rotinização da inovação pelas grandes empresas, ok, né, quer dizer, o Schumpeter sacando um momento onde a grande empresa tem seu laboratório de pesquisa e desenvolvimento, né? Tema para o curso da Márcia, Economia da Ciência e da Tecnologia, com detalhe. Né? Nós vamos voltar um pouco a isso mais adiante, né? No ponto 5. E, bom, e na teoria da firma. Né? Mas ele se precipitou na discussão da obsolescência da função do empresário. Né? Então, subestimou, né, o papel de novas empresas, né, inclusive para a renovação, né, do capitalismo. Até uma coisa paradoxal, porque ele, que tem tanta atenção, né, para mutação, para transformação, etc., para o papel das revoluções tecnológicas em geral, subestimar, né, tanto o papel da nova empresa, né, até para a realização de novas... É contraditório, até estou lendo aqui, né? A gente lendo aqui como que o processo de destruição criadora está sempre criando novas estruturas, né? Então, novas empresas necessariamente vão aparecer e elas não vão começar gigantes, né?
Nós temos a vantagem de estar olhando isso em 2020, né, e assistimos, né, quer dizer, a começar pelas empresas que estão na raiz dessa nova fase, né, a fase pós-World Wide Web, né, quer dizer, a Google, por exemplo, começa um negócio minúsculo, né, quer dizer, e virou o que virou, né, em tempo muito curto. Mas esse é tempo para a gente discutir no tópico final do nosso curso. Eu acho que eu falei na aula da fase presencial, os neo-schumpeterianos são muito criativos e já apareceu, se não me engano, é uma Lerba, né, que a Márcia me confirma aí, autores que vão fazer uma integração dos dois Schumpeteres, né? Então, inventaram que tem um Schumpeter marca 1, Schumpeter marca 2. Schumpeter marca 1 é um Schumpeter que lida com as pequenas empresas. Leiam o livro de 1911. O Schumpeter marca 2 é o Schumpeter que lida com as grandes empresas. Leiam Capitalismo, Socialismo e Democracia. Mas, na verdade, o capitalismo usa os dois, né? E é evidente que aí vai ter um problema, que é um problema que vamos entrando em economia industrial, né? Que vai depender do setor que nós estamos falando, vai depender da fase da evolução da indústria. Nós vamos ter uma grande discussão sobre o papel de pequenas e grandes empresas na dinâmica econômica do capitalismo, né? Em geral, né? Então, mesmo no erro, né, o Schumpeter tem... E a previsão sobre o futuro do capitalismo é polêmica, né? Se vocês abrirem o capítulo lá intitulado Pode sobreviver o capitalismo, ele começa com uma frase, não, ponto, né? Aí já tem um texto, né, de um autor polêmico, né, quer dizer, que o título do texto é Estava o Schumpeter certo? E ele começa, não, ponto. Então, estou discutindo do mesmo jeito do Schumpeter, etc, etc. Mas, eu diria, previsões sobre o futuro, talvez tudo está muito precipitado, mas isso é objeto para outra conversa, né, Diogo? Muito bem. Então, tem 3 minutos, então, rapidamente, aqui, 3 notas, né, Diego? A elaboração neo-schumpeteriana foi longe, né, que temos um curso para isso, volto a insistir, Economia da Ciência e Tecnologia, só para tratar disso. Então, eu vou fazer 2 referências, talvez sejam úteis para o nosso curso, determinantes do progresso tecnológico. Eu acho que a gente, combinando o Dawes e o Clevorick, há 4 elementos que vão aparecer, né? Quer dizer, oportunidade tecnológica, que vai estar muito derivado da relação com ciência, condições de apropriação, que é o lucro, né, que você obtém, como que você garante a apropriação desses lucros. Então, aqui entra uma discussão que vai aparecer no nosso curso logo, né? Patentes, né? Redes de distribuição, né? Cumulatividade, né? Quer dizer, enfim, a experiência anterior é importante para a capacidade de inovar adiante. E, smithianamente, né? Quer dizer, o velho Adam Smith, a dimensão do mercado é importantíssimo, porque ela define, né, a natureza da divisão do trabalho. Então, esses determinantes nós vamos revisitar, né, certamente, ao longo do curso. Uma discussão de revolução tecnológica, enfim, que ela vai ser sistematizada. Então, tem um livro do Freeman e do Louçã, que vão, né, quer dizer, discutir já o quadro de 5 revoluções que aconteceram até 2001, né, e a emergência dessas, né, da elaboração do General Purpose Technology, tecnologias de propósito geral, a partir de 95, que generaliza, né, quer dizer, essa visão, né, e é importante para a gente. Então, e finalmente, para encerrar esta aula, isso aqui depois... Aqui é só uma notinha, né, que vai aparecer na aula que vem, porque tem uma relação entre inovação e poder que é muito importante, né, Diego? Eu quero tratar isso em termos de racionalidade, porque não é só a busca do lucro que está determinando o progresso tecnológico, ele é fundamental. Mas, no mundo capitalista moderno, a questão militar vai ser muito importante, tem a ver com poder. E a inovação se relaciona com racionalidade dessas formas. Eu vou mandar isso
por e-mail para vocês, porque quais as conexões. Eu vou começar a próxima aula com essa transparência. Nós vamos fazer isso. E está me dando que tem menos do que 1 minuto, então encerro a aula e nós voltamos, então, lá no encontro .faz.fmg e ficamos por lá, porque eu não vou mais gravar. Ok? Muito obrigado e até daqui a pouco.